Família na Real está de volta aqui pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Hoje estamos falando sobre o reconhecimento de paternidade. Eu continuo trazendo mais questões a respeito do assunto. Doutor Elton, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. E agora a gente vai entrar numa questão que as pessoas têm muitas dúvidas, que é, uma vez reconhecida a paternidade, quais são os efeitos legais para o pai e para o filho? Excelente questionamento, Rosa. E aí a gente tem que entender que reconhecida a paternidade, seja ela biológica, seja ela socioafetiva, seja ela judicialmente, seja ela extrajudicialmente, os efeitos basicamente são os mesmos, né? Para o pai, nascem aquelas obrigações decorrentes, né, da própria paternidade. Dever de sustento, então ele vai ter que pagar pensão, vai ter que contribuir com o sustento desse filho, ele vai ter que participar, né, na condição de pai, como se discutir guarda, convivência, ele vai ter que participar da vida dessa criança ou desse adolescente, enfim. Essas questões decorrentes do exercício do poder familiar, né, que é um consecutário lógico de você ser pai. Tá? Para o filho, nasce uma série de consequências de direitos, né, decorrentes desse reconhecimento. O direito de ser sustentado, pensionamento, o direito de convivência com esse pai, o direito de convivência com a família desse pai, né, o uso do sobrenome. Sim, né, que é algo importante. Algo importantíssimo. E também, que a gente não pode esquecer, das questões sucessórias. A partir do momento desse reconhecimento da filiação, repito, seja ela biológica, seja ela socioafetiva, nasce a expectativa de direitos sucessórios lá na frente. Então, quando esse pai vier a falecer, ou quando esse filho vier a falecer antes desse pai, né, por ser uma questão de via de mão dupla, os direitos e deveres, eles são, né, tanto para o pai quanto o filho. Inclusive, que já está começando, né, a ganhar muita força no campo jurídico, a obrigação dos filhos de cuidar dos pais, né, quando se tornam pessoas idosas, né? Então, da mesma forma que os filhos têm, que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, de sustentar, de cuidar dos filhos enquanto incapazes, criança, adolescente ou maior incapaz, também, como decorrência do reconhecimento dessa paternidade, esse filho vai ter a obrigação lá na frente de cuidar desse pai, acaso ele demande alguma necessidade. Exatamente. E aqui, Elton, é importante a gente dizer que também é uma dúvida que já me chegou muito na defensoria, que algumas mães, quando elas têm esse reconhecimento ali, que o filho já tem uma idade maiorzinho, 9, 10 anos, elas perguntam, doutora, e esse tempo todo que passou? Eu tenho direito a receber o retroativo, é assim que elas falam, né? Então, assim, não. A gente aí não há que se falar em nada retroativo. Por quê? Porque somente a partir da sentença do juiz é que aquele cidadão ele é considerado o pai da criança, né, Elton? E isso é importante porque muitas vezes é por isso que as mães elas têm que fazer, né, têm que procurar a justiça logo que elas têm a criança, logo que elas têm aquela negativa do pai, aquela dúvida do pai, não deixar muito tempo, né? Por quê? Porque ela já teve muitos gastos durante a gravidez. A gente sabe que está grávida, inclusive a gente vai falar um dia aqui sobre alimentos gravídicos, né, Elton? A gente sabe que durante o período de gestação, a mulher tem muitos gastos, ela tem, fora a parte emocional, então é um período muito difícil, só a mulher que sabe, né? Eu tenho 2 filhos que já pari e sei. Então, são gastos com pré-natal, gasto com ir ao médico, às vezes precisa um suporte emocional, psicológico, são muitas questões. E por vezes essa mulher se vê sozinha durante o período da gestação e depois também. Então ela consegue o reconhecimento
paterno, quando a criança já tem 9, 10 anos e ela passou esse tempo inteiro criando o filho, educando sozinha. Então, é natural que chegue essa dúvida. Mas não, o pai ele só vai ter esse dever parental, que a gente diz, a partir do momento que o juiz determina. E aí, como o Elton falou, a partir dali, ele é o pai para todos os fins legais. Pagar pensão alimentícia, conviver com a criança, regulamentação da guarda, o juiz determina a verbação do sobrenome do pai, e aí os pais vão decidir como é que vai ficar o nome, qual é o sobrenome do pai que vai entrar, qual é o sobrenome da mãe que vai entrar. É importante dizer que não tem essa ordem de que o do pai ou da mãe tem que vir primeiro, não é isso, Elton? Que as pessoas também têm essa dúvida e, a partir dali, o juiz determina o que a gente chama de averbação, né? A mãe, o pai pegam aquela sentença, levam ao cartório onde a criança foi registrada, ou manda através, né, hoje com os meios virtuais, o cartório é muito digitalizado hoje e consegue essa averbação. Pronto, a partir dali nós temos o pai e o filho e todos os direitos e deveres inerentes àquela filiação. Perfeito, Rosa. Inclusive, só para finalizar esse ponto, você tocou numa questão interessantíssima. Não esperar, né? Chamou a mãe, procurou o suposto pai para registrar essa criança e ele se negou, procure. Já vi muitos processos, o relato da mãe dizendo, não, ele, entre aspas, fica me enrolando, diz que vai no mês que vem, tem sempre uma desculpa. E nessa história a criança vai crescendo e os gastos, né, como você bem pontuou, vão sendo suportados somente pela mãe. Então, na primeira recusa, procure os meios legais, né, para resolver essa questão da paternidade. A gente vem falando, né, de paternidade socioafetiva, paternidade biológica. E aí, uma questão super interessante, né? O filho, ele pode ter 2 pais registrados, averbados no seu assento de nascimento, no seu registro de nascimento, sendo um biológico e um socioafetivo, é possível isso? Então, Elton, essa questão é muito importante, é super interessante. A gente iniciou o programa falando sobre o direito a acompanhar os fatos. Então, nós temos situações em que existe o reconhecimento socioafetivo, mas aquela criança ou aquela mãe, no caso, representando a criança, ela não deseja ali retirar o nome do pai biológico. Então, nós tivemos uma movimentação jurídica muito grande no sentido do reconhecimento da multiparentalidade. Então, hoje é perfeitamente possível o que a gente chama de multiparentalidade, que é a possibilidade de ter 2 pais ou mais, 2 mães ou mais no registro de nascimento da criança. Meu Deus, mas isso é absurdo. Não é absurdo. Então, hoje a gente vê muitas situações, por exemplo, a que eu coloquei do padrasto, a criança, ela sente o pai dela, né, também. Por quê? Porque muitas vezes essa criança ela tem muito mais proximidade, muito mais convivência com o pai socioafetivo. Por outro lado, ela não deseja retirar o nome do pai biológico, né? Então, é perfeitamente possível se manter tanto o pai afetivo como o pai biológico, lembrando que nós temos situações muito delicadas e sensíveis que já foram levadas ao tribunal na situação de multiparentalidade, como no caso de multiparentalidade em que a paternidade socioafetiva, ela predomina sobre os laços sanguíneos, como eu falei, numa situação em que aquele pai, ele quer retirar o nome dele do registro, e só que o juiz ali ao longo do processo, ele tem todas as provas de que aquela paternidade houve o afeto, os requisitos da filiação socioafetiva, que é a publicidade daquela relação, é o filho tratar o pai como pai, né? É aquela socioafetividade. Então, existem várias provas de que aquela filiação, que houve esse afeto. Então, o juiz determina que mantenha o pai ali no registro da criança. E lá, eu volto a perguntar, na sua prática, Elton, você já pegou situação nesse sentido, de filiações de duplas ou mais? Como é que foi? Sim, nós tivemos alguns casos bem interessantes. Há alguns anos, exatamente nessa perspectiva, houve o reconhecimento da filiação
biológica, através de um exame de DNA, e o pai registral, obviamente não era o biológico, mas havia registrado, ele conseguiu demonstrar que havia a relação de socioafetividade. Então, isso já deve ter uns 10 anos que o juízo concedeu o ingresso do pai biológico, mas também a manutenção. Então, essa já era um adolescente, ficou com 2 pais registrais, um biológico e um socioafetivo. E mais recentemente nós tivemos até um colega de tribunal que desenvolveu uma relação que transcendeu o caráter de padrasto, ele passou a se sentir, começou a existir essa relação dele com o filho da companheira, né, de pai e filho, essa relação parental, e aí ele ingressou, teve a demanda de reconhecimento de filiação socioafetiva, o pai registral e biológico foi chamado, não teve nenhuma oposição e hoje a criança também tem 2 pais registrais, o biológico e o socioafetivo. E, Elton, e os telespectadores devem estar perguntando como é que fica nessa situação. Rosa, tem 2 pais, e aí? Eles pagam pensão? Eles têm direito também a conviver, a regulamentar a guarda? Sim, a resposta é sim. Então, a partir do momento que 2 pais estão na certidão de nascimento da criança, todos os direitos e deveres inerentes à paternidade vão valer igualmente para aqueles pais. Inclusive, o juiz ele tem muita preocupação no que tange ali as provas dos autos, porque pode acontecer de uma pessoa, por má fé, querer ali forçar uma filiação socioafetiva pensando nos fins materiais, financeiros, que infelizmente nós temos de tudo em nossa área, né, Elton? Então, nessa situação, aqueles pais, eles também poderão ser obrigados a pagar pensão e todos os direitos e deveres inerentes a essa paternidade. É isso? Elton, a gente, antes de adentrar na próxima pergunta, eu queria trazer um caso aqui que ficou muito conhecido aqui nos meios de comunicação e recentemente nós tivemos uma notícia de que o filho do Mussum dos Trapalhões, quem aqui não conhece os Trapalhões, o Igor, que é cirurgião dentista, ele teve esse reconhecimento de paternidade. Você teve acesso a essa notícia, Elton? Sim. Bastante interessante. O Igor, né? Isso. E eu te pergunto, é possível fazer investigação de paternidade mesmo após a morte do suposto pai? Como funciona esse processo e o que diz a recente lei 14.138 sobre a recusa dos parentes do morto? Então, por que a gente quis ilustrar com o caso do Mussum? O Mussum faleceu em 1994 e somente agora, recentemente em março, fevereiro, a sentença é de fevereiro, o Igor, ele teve esse reconhecimento através da justiça como filho de Pelé. Ele realizou um exame de DNA em 2019 e ele realizou esse exame de DNA nos parentes, né, no caso, nos parentes do Mussum. O Mussum é o pai, né, o suposto pai, e o filho dele conseguiu esse reconhecimento agora. Então, eu queria que você falasse, Elton, ilustrando esse caso, né, do Mussum, que é em relação à possibilidade de investigação pós-mortem. Excelente. Nós que falamos lá no começo, né, Rosa, da possibilidade de quando é que essa demanda investigatória pode começar. Ainda com o pai vivo, o suposto pai, ou, como bem exemplificado no caso do Mussum, após a morte desse suposto pai. É o que tecnicamente se chama investigação de paternidade pós-mortem, né? Trocando em termos mais práticos, após a morte. Então, o suposto filho ingressa no judiciário e aí, obviamente, o pai já falecido, quem vai participar da demanda são os herdeiros. No caso do Mussum, eram os outros filhos, né? Os supostos irmãos. E aí é perfeitamente possível, já tem tecnologia para isso, para se fazer o exame de DNA com parentes, né, familiares do falecido. No caso noticiado, né, em relação ao Mussum, foi com um suposto irmão. Então é possível fazer esse exame nos filhos, nos irmãos, pais do falecido, nos supostos tios, né, nos supostos avós. Tudo isso hoje já tem tecnologia suficiente para isso. Obviamente, e aí isso aqui é interessante destacar, é que quanto mais distante
o grau desse parente, menor vai dar a probabilidade de acerto no exame de DNA. Então, quando é feito diretamente no pai, no suposto pai, a gente tem aquele 99,9999%. Quando se faz com o irmão, esse percentual, salvo engano, cai para 80%, 70%. Um suposto tio já vai para 60%. Então, ou seja, os parentes mais próximos. Inclusive, é a alteração que a lei, né, que você bem pontuou, nos trouxe, é que prefere-se que esse exame seja feito em relação, né, com os parentes mais próximos. Sim. Em detrimento dos mais distantes. E aí, se não tiver nenhum próximo, no caso, ele conseguiu fazer, né, teve a participação de um suposto irmão, ou seja, um parente bem próximo do mussum. Então, o nível de probabilidade de acerto desse exame de DNA deve ter sido bem próximo dos 99,9999. Em relação à recusa, que me parece que foi o caso aí, em algum momento, ele conseguiu de um, mas teve a demora no processo, né? Tanto que ele teve um DNA feito em 2019 e só agora, em 2025, ele teve a sentença reconhecendo. Então, imaginemos que nenhum dos filhos do mussum, mesmo demandados no processo, quisessem participar. Sim. Não, vou participar. Se vire para provar por outros meios. A lei nos trouxe também a possibilidade do juízo aplicar, como você pontuou lá atrás, a presunção relativa também da paternidade, quando essa recusa é injustificada. Então, suponhamos que os filhos do mussum, demandados judicialmente, dissessem, não vou fazer porque eu não quero. Simplesmente porque é um direito meu me recusar. O Igor teria que propor, né, conseguir comprovar através de outros meios, o juiz ia aplicar. Tudo bem, eu vou presumir que o mussum é pai do Igor, mas o Igor teria que provar através de outros meios, não só através dessa recusa, como você pontuou em relação ao pai também, naquela situação do próprio pai se recusar, que ele é o filho. Né? Isso, então essa situação aqui do mussum é uma situação prática que ocorre muito. Na Defensoria nós temos muitas ações nesse sentido, que é o quê? Em vida, aquele cidadão não reconheceu o filho. Então, ele morreu, e aí, como é que a lei garante os direitos daquele filho? Então, a lei vem e diz, olha, você entra com a ação de investigação contra os parentes mais próximos ali, né, até conforme a linha, né, que a gente sabe na lei ali que tem. Então, o Igor entrou em relação aos filhos do mussum, que são os supostos irmãos dele. Um eu vi que fez o exame, mas os outros se recusaram. Então, na prática, eles estão ali em conflito no inventário, né? Pelo que a gente leu da notícia, porque o inventário do mussum ainda não foi decidido. E existia essa resistência exatamente de alguns dos irmãos, e eu soube que depois do DNA todos viraram as costas para o Igor, justamente dizendo, olha, Igor, você não tem direito aqui no inventário, né, nos bens do mussum. Então, o Igor, ele veio ali comprovar, através da paternidade, para que ele se habilite no inventário e diga, olha, não, eu também sou filho, eu também tenho esse direito. Então, é muito comum, não é, Elton, esse tipo de ação, e é importante a gente dizer que a ação de investigação de paternidade, ela pode ser ventilada em várias outras ações, como no caso de inventário, como no caso ali de um reconhecimento de união estável, como no caso de uma ação de alimentos, que aparece um filho, não, tem outro filho aqui, no inventário, como a gente falou. E no inventário, é importante a gente dizer a questão, né, Elton, de poder ou não provar dentro do processo ali de inventário. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Se, por exemplo, está tramitando o inventário, pode acontecer essa briga ali dentro do processo de inventário? Ah, o Igor é ou não é filho do mussum? É. Isso. É uma questão bem interessante. Então, imaginemos, com a morte do mussum, instaurou-se o processo de inventário para transmissão dos seus bens. O Igor ainda não era reconhecido como filho. Sim. Então ele ingressa e diz, opa, peraí, eu sou um suposto filho, então vamos aqui discutir. O que poderia acontecer dentro desse inventário? Se esses herdeiros, quem participa da sucessão do mussum, os herdeiros dele, concordassem com esse pedido de reconhecimento de inclusão, salvo engano, isso aconteceu no caso do Pelé, parece-me que os filhos reconheceram e houve o ingresso sem muitos questionamentos. Então, há um inventário tramitando. Os herdeiros concordam que esse que está dizendo, opa, eu sou filho,
é filho, eles concordam, então isso pode ser resolvido dentro do próprio inventário. Havendo uma discordância, que me parece que foi isso noticiado, aí essa discussão sobre a paternidade vai ter que sair do inventário, se dá numa ação de investigação de paternidade, e o juiz do inventário vai fazer o quê? Vai separar, deixar guardado um pedacinho esperando o resultado da paternidade. Foi comprovada, o pedacinho dele está reservado. Não foi comprovado, o pedaço volta para os demais herdeiros. Então, Elton, é uma situação que é bem comum, essa discussão da paternidade dentro, por exemplo, de uma ação de inventário. E a gente sabe que a própria lei, ela tem essa determinação e ela tem essa regulamentação. Então, quando não existe dúvida, quando existem provas ali no processo dessa paternidade, não tem problema, né? O juiz pode reconhecer dentro do processo de inventário. Mas se for existir uma prova testemunhal, a necessidade de uma instrução mais complexa, essa discussão ela tem que ser fora ali do processo de inventário. Elton, eu queria te agradecer imensamente. Nosso bate-papo, tenho certeza que enriqueceu muito os telespectadores. Nós tratamos aqui de praticamente todas as dúvidas envolvendo esse tema. Excelente, Rosa. É sempre uma satisfação o diálogo e sigamos levando informação de forma prática, didática e qualificada para os telespectadores. Muito obrigada. A investigação de paternidade é, antes de tudo, uma busca por verdade, pertencimento e dignidade. Saber quem é o pai, seja pelo vínculo biológico ou pelo afetivo, é um direito de todo ser humano. A justiça, os cartórios e os meios extrajudiciais estão aí para garantir esse direito, mas é fundamental que esse processo seja conduzido com empatia, respeito e acolhimento, entendendo que por trás de cada ação há histórias, sentimentos e vidas que merecem cuidado. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.